Olá pessoal, Thiago Henrique do Elite Mil Cursos Preparatórios. Uma pergunta muito frequente que vocês me fazem é a seguinte: Thiago, quantas horas eu tenho que estudar por dia, né, para ir bem no concurso da ESA, no concurso da SpaceX? Quantas horas eu tenho que estudar realmente? Eu realmente tenho que ficar trancafiado dentro de casa, tenho que ficar, esquecer minha vida social, eu tenho que ficar só voltado para os estudos, tá? E, em primeiro lugar, eu queria contar para vocês como que foi comigo, né, para que realmente você entenda que eu estou te passando a minha experiência, né? Então, o que realmente aconteceu foi que eu já estava na faculdade quando eu terminei o ensino médio. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que eu não fui um bom aluno no meu ensino fundamental, nem no meu ensino médio. Eu comecei a estudar realmente ali, já falei para vocês, no meu terceiro ano, quando eu vi que se eu não começasse a estudar, eu não ia ser alguém na vida e não ia conseguir mudar a vida da minha família. Minha mãe estava com muita dificuldade financeira, né? Minha mãe sustentava a casa sozinha, então eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que encontrar alguma forma de subir na vida. Eu comecei a estudar, fui para a faculdade, não gostei da faculdade, não pela faculdade em si, mas pelo fato de que eu ainda iria demorar muito para conseguir realmente ganhar algum dinheiro, passar algum concurso e tudo mais. E aí eu encontrei na carreira militar uma forma de ter uma estabilidade muito cedo. Tá? E eu fui e gostei muito e me identifiquei eu realmente acredito que o Exército mudou a minha vida. Eu acredito muito nisso, senão eu não estaria aqui falando para você esse tipo de coisa. O Exército ele mudou a minha vida, tá? E aí quando eu decidi sair da faculdade, eu fui para a faculdade, tranquei a faculdade, tranquei não, na verdade eu abandonei a faculdade, voltei para casa e fui começar a estudar para o concurso da SpaceX. E o que foi que eu fiz? Eu tracei um plano de estudo para mim. Então eu peguei todos os meus livros que eu tinha em casa, todo o material que eu tinha de ensino médio em casa, que eram livros basicamente, apostilas do colégio, e eu não tinha acesso à internet em casa, não tinha curso online, né? Não tinha nenhum tipo de material digital, tá? Eu simplesmente peguei os meus materiais, criei uma planilha de estudos no Excel, como a planilha que nós temos lá na nossa sala do Papiro, você pode baixar gratuitamente, e comecei a estudar o edital desde o começo. Tá? Eu comecei a estudar o edital e eu fui, ao longo do tempo, criando uma metodologia de estudo que se tornou muito eficiente. Mas quantas horas que eu estudava por dia? Eu estudava muitas horas por dia. Eu estudava, na verdade, eu acordava bem cedo ali, por volta das 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas. Na verdade, por volta das 6h30, levava minha irmã no colégio, voltava, começava a estudar, estudava até meio-dia mais ou menos. À tarde estudava também, à noite ministrava aula particular, comecei a ministrar aula particular para ajudar a minha família, né, para ajudar a minha mãe com as despesas de casa. E basicamente era isso. De segunda a sábado. Eu não precisei estudar um domingo durante a minha preparação para a SpaceX. Por quê? Porque eu tinha um planejamento muito bem feito. Tá? Eu não estudei, por exemplo, de madrugada, porque os meus horários eram bem definidos. Então, tudo vai depender do seu planejamento, do seu foco, do tempo que você tem disponível. Tá? Eu realmente estudava, eu não ficava... estudava um pouquinho, mexia no celular, mesmo porque naquela época nem tinha WhatsApp, eu acredito, Facebook, eu não tinha Facebook, era a época do Orkut ainda, né? Mas eu não tinha internet em casa, então eu não tinha distração. Na minha casa era só eu, minha mãe e minha irmã, não tinha muito barulho, então basicamente eu me trancava no quarto, ficava estudando, e eu estudava por muitas, mas muitas horas mesmo. Eu converso com muitos amigos meus. Durante a formação conversei bastante, conheço a história de vida de muitos deles e dificilmente, na verdade eu não conheço ninguém que falou assim, eu estudava 3 horas por dia, 2 horas por dia, porque eu encontrei um método, uma fórmula que era muito boa, que me falava que eu poderia estudar só 2 horas. Eu não conheço ninguém que fez isso, né? Se você conhece, você é uma pessoa assim, parabéns, cara, deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos conversar para você me ensinar alguma coisa. Mas assim, na minha formação, lá na academia, até hoje eu não conheço ninguém que me falou, cara, foi tranquilo passar no concurso da SpaceX, né? Todo mundo, inclusive se você assistiu a live que eu fiz com o Tenente Cacavo, o Cacavo estudou por 3 anos até ser aprovado no concurso da SpaceX.
Tá? Então ele falou que no primeiro ano ele não tinha tanto foco, depois ele foi vendo os amigos dele sendo aprovados e ele foi se motivando. Eu acredito, pessoal, que a grande fórmula da minha aprovação foi a minha motivação. Tá? A gente vai conversar mais sobre isso, eu vou orientar vocês sobre isso na nossa plataforma. Então, como vocês sabem, a gente está desenvolvendo uma plataforma de ensino voltada não somente para a sua preparação para as provas teóricas, a gente vai ter diversos conteúdos relacionados à liderança, relacionados a desenvolvimento pessoal, relacionados à educação financeira. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Se você já quer se pré-matricular, é gratuito. Se você já quer garantir a sua vaga nessa nossa primeira turma que vai abrir agora em dezembro, é só seguir o primeiro link aqui na descrição e aí assim que a gente fechar valores, fechar tudo certinho, a gente vai te mandar por e-mail, tá? Mais detalhes. Mas o fato é que é esforço, pessoal, gera um trabalho muito grande, tá? Então, quantas horas você tem que estudar por dia? Não sei, depende, tá? Depende do quão focado você fica, depende de como foi o seu ensino médio, o seu ensino fundamental. O meu foi péssimo, né? Não porque eu estava num colégio ruim, eu estava num colégio bom, eu era bolsista no melhor colégio da minha cidade, mas eu não me interessava por estudar, então eu tive que correr atrás. De repente, se você tem um ensino médio muito bom, você consegue estudar com mais eficiência, de uma forma mais efetiva, utilizando menos tempo, tá? Mas aquele não era o meu caso. E o fato é que você pode ter todas as ferramentas do mundo, você pode ter a melhor plataforma de ensino do mundo, você pode ter os melhores professores do mundo te dando aula particular na sua casa, você pode ter uma redação corrigida por dia. Se você não colocar na sua cabeça a mentalidade correta, né, você não vai conseguir a sua aprovação, tá? Porque tudo começa na sua cabeça, tudo começa com a decisão que você toma, com a sua motivação. Então, você que tem que descobrir quantas horas você tem que estudar, tá? Se você trabalha o dia todo, você provavelmente não vai ter condição de estudar 6, 7, 8 horas por dia, mas você vai ter tempo para estudar sim, tá? Mas você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Tá? Quanto maior for sua dificuldade, maior vai ter que ser a sua abnegação para sair dessa dificuldade. Então, você vai ter que abrir mão de muito mais coisas. Você vai ter que abrir mão de horas de sono, você vai ter que abrir mão de sair com a sua namorada, com a sua namorada no final de semana. Você vai ter que abrir mão, às vezes, até de ir para a igreja, certo? Porque você vai ter que falar para sua mãe, para o padre, para o pastor, que você está se preparando para mudar a vida da sua família, que, infelizmente, você vai ter que abrir mão até daquilo por um tempo. E acontece. Tá? Acontece, eu tenho uma certeza que você não vai ser castigado por estar abdicando de horas de estar em outros locais para estar estudando. Errado seria se você estivesse indo para festa ou indo para qualquer outro tipo de coisa e deixando de ficar com a sua família ou deixando de ir para a sua igreja, mas você está fazendo uma coisa para o seu bem, para o bem da sua família, que vai beneficiar o seu país também. Certo? Então, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, certo? Quanto mais difícil for a sua rotina, maior vai ter que ser a quantidade de coisas que você vai ter que abrir mão, certo? Então, você que tem que encontrar isso, tá? Lógico, seguir um cronograma como o que nós vamos disponibilizar para vocês, seguir uma planilha de estudos como a que nós temos lá na nossa sala do papiro, seguir a orientação de pessoas que já passaram no concurso que você quer fazer, vai te ajudar muito, né? Então, a gente vai fazer muitas lives lá com os nossos alunos para orientar eles nesse processo de estudo, porque isso, pessoal, é muito mais importante até do que a aula propriamente dita, porque aula por aula você encontra em qualquer lugar, tá? Mas esse tipo de orientação de alguém que já passou pelo que você está passando é totalmente diferente, tá? Então, mas tudo isso não tem valor se você não tomar a sua decisão, se você não falar, não, eu quero realmente me focar, a minha motivação é essa. Então, primeira coisa de tudo, encontre sua motivação. Tá? Então, a partir do momento que você encontrar sua motivação, você vai começar a pensar em soluções. E essas soluções vão solucionar os problemas que você tem na sua vida. Tá? Então, estabeleça prioridades na sua vida. O que é mais importante para você? Sair com seus amigos, encher a cara, fazer qualquer outro tipo de coisa que não te deixa mais perto de passar no seu concurso, ou estudar, se preparar fisicamente para passar no concurso que vai mudar efetivamente a sua vida e a vida da sua família. Tá? Você que tem que estabelecer prioridades.
né? E as pessoas que estão ao seu redor, elas têm que ser orientadas a te ajudar. Então você tem que falar para sua namorada, para o seu namorado, ó, eu estou estudando, tá? A gente não vai ter tanto tempo mais para ficar junto, eu espero que você me entenda. Tá? Fala isso com a pessoa, eu espero que você me entenda, eu estou fazendo isso para o nosso bem, certo? Eu quero mudar a nossa vida. Fala isso para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para que eles, de repente você tem algum familiar que fica fazendo muito barulho em casa. Por exemplo, na minha época, né, sempre minha avó estava assistindo novela na sala, aí eu pedia, vó, por favor, baixa um pouco a TV, porque eu sempre tive muita dificuldade de estudar com barulho, e minha avó sempre fazia isso. Ela me ajudou, então você tem que pedir auxílio, ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Você precisa fazer isso e elas precisam realmente te ajudar. Então estabeleça prioridades, tá? O que é mais importante para você, né? Ache a sua motivação e a partir daí as soluções vão começar a aparecer na sua vida e você com o tempo vai saber qual a melhor fórmula para que você para os seus estudos serem eficientes, quais são os melhores métodos, quanto tempo você tem que estudar dentro do que você tem disponível, mas tudo começa com a mudança na sua mentalidade. Tá bom, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece, se você quer se preparar com a gente, faz a sua pré-matrícula, o link está aqui abaixo, e eu vou ficar muito feliz de contribuir com a sua aprovação, com o seu sucesso. Isso é algo muito importante, tá? O seu futuro é algo muito importante para nós, e eu espero muito que você tenha a possibilidade de realizar todos os seus sonhos. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.